hospitais filantrópicos na tabela SUS, e quando ele se ressarce de algum procedimento que aconteceu naquele hospital filantrópico de alguém que teria plano de saúde, ele se ressarce pelo plano de saúde de um valor até 4 vezes maior do que a tabela SUS. Né? Então, assim, na verdade, o procedimento custa R$ 2,50 ou ele custa 10, quer dizer, não dá para o governo colocar R$ 2,50 e arrecadar do plano de saúde 10. Então, eu estou aí junto com um grupo de escritórios de advocacia nessa luta, defendendo os hospitais filantrópicos, entre outras atividades, direito imobiliário, direito ambiental, enfim, mas não deixa de acompanhar a política e debater o Brasil. Claro, é um prazer a gente conversar com pessoas dentro da esfera pública, né, que não só tem um capital político, mas também tem um capital técnico e intelectual interessante, né? O que acontece? De 2010 para cá, eu notei, né, fui notando o empobrecimento da política, mas também um grau de importância maior. Observando de forma bastante simples, a gente acaba entendendo que a política, ela obviamente interfere na vida de todos, mas até 2013, os jovens, principalmente, pouco se inseriam dentro dessa discussão. Aí tivemos lá aquelas passeatas em 2013, motivadas por aumentos de ônibus e tudo mais, e houve ali um entendimento que o brasileiro acordou. Só que me parece que 2014, 15, 16, após o processo de impedimento da ex-presidente Dilma, me parece que até nas políticas locais a participação popular diminuiu e parte do debate público ficou mais pobre. Vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro discutia 2010, 2011, especulação imobiliária, discutia como que a gente vai melhorar a mobilidade urbana, discutia como que a gente consegue melhorar a qualidade do acesso de políticas públicas e também o ordenamento urbano. Hoje, a discussão é como que eu combato a fome, como que eu consigo reduzir o grau de evasão do centro e o esvaziamento da parte central da cidade e como que a gente resolve o problema da Covid. E aí a minha pergunta nesse sentido, o que você acha do que eu falei e se existe algum fator de explicação para esse quadro? Bom, Pedro, primeiro, é muito boa a sua reflexão. Primeiro, eu queria lembrar que a discussão lá atrás não foi em cima dos 20 centavos da diferença da passagem de ônibus. Na verdade, a sociedade vive um momento de conexão digital, as pessoas se relacionam e se comunicam com uma velocidade muito grande, e os governos não têm essa mesma capacidade de regulamentação nessa velocidade. Então, você tem um mundo público que é um mundo quase que jurássico, né? Ele é bem... A gente fala em mundo digital ou um mundo analógico, né? O Estado ele está antes do analógico, né? Porque, de fato, como o dinheiro é público, tem uma série de controles, de regras e tal. No poder público, você só pode fazer aquilo que o direito te dá o direito de fazer, quer dizer, a legislação te permite fazer ou te obriga. Na área privada, você faz tudo aquilo que a lei não te proíbe. Então, é bem diferente, né? A forma de você atuar, de você trabalhar. E me preocupa, só para fazer um gancho aqui, me preocupa muito o que vai acontecer em 2025, porque a gente vai ter 5G funcionando, a gente vai ter a internet das coisas efetivamente funcionando na prática, a gente vai ter os sistemas de inteligência artificial com o machine learning cada vez mais efetivo. Então, assim, eu fiz um curso agora no INSPER, chama Direito das Startups, onde a gente via uma imagem de um cachorro, e o cachorro, a determinação era que o cachorro abrisse uma porta. E o cachorro era um robô. Só que ele fisicamente era igual a um cachorro, latia, etc. e tal. E, obviamente, que enquanto ele não conseguiu abrir a porta, o cachorro não cansou, porque era uma máquina, não era um cachorro. Mas você, no final, se afeiçoa àquela figura que não é um cachorro, né? Só que com machine learning, segundo os tecnólogos, enfim, que nos apresentaram aquilo, o cachorro, como uma criança, ele vai passar, por erro e acerto, a se relacionar de uma forma diferente. É quase como se a máquina passasse a ter sentimento. Porque o que é que vai alinhavar tudo isso? É o computador quântico, que calcula já foram 300 segundos, né? 300 segundos... Não, desculpa, foram 200 segundos. Em 200 segundos, o computador quântico do Google fez o cálculo que o melhor computador do mundo hoje, que é o da NASA, levaria 10 mil anos
para processar. Ou de 10 mil anos para 200 segundos, então você imagina o que não está por vir aí, né? E aí você diz, bom, o debate, ele perdeu qualidade, né? O debate, ele ficou num outro nível. Bom, no Rio de Janeiro, então, especial, né, Pedro? Porque o que foi acontecendo no Rio é que a bandidagem, a milícia e o tráfico foram tomando conta dos espaços públicos, foram tomando conta dos serviços privados, foram ocupando espaços de poder no legislativo, foram influenciando no poder executivo. Então, a gente foi ficando meio que amarrado. E o grande problema é que tem um esvaziamento econômico muito grande e que agora, pelo menos, a gente tem um pequeno respiro. Você sabe que nesse ano agora, em 2020, o terceiro maior superávit entre os estados do Brasil foi do Rio de Janeiro, né, e com menor nível de restos a pagar desde 2015. Aí você vai dizer, bom, mas também não está se fazendo muita coisa. Mas pelo menos está se controlando para não explodir o Estado. Eu gostei do que você falou e meio que nos coloca numa direção de paradoxo, né? A gente está falando que existe uma hiperconectividade, então, assim, assuntos que às vezes ficavam obscuros porque eram de difícil acesso, hoje qualquer um no Twitter consegue ter acesso em tempo real ao que está acontecendo, o que tal pessoa está pensando. A gente viu agora, recentemente, o episódio do Cajuru, que provavelmente, há 10 anos atrás, isso nunca teria acontecido, não teria a mesma repercussão, e você consegue ver ali o quanto que isso infla as redes e como que essas redes podem ser utilizadas. Aí cabe uma questão. Existe, no entanto, nessa conectividade de redes, algo que você já deve ter entendido, que é a hiperconexão com micro-redes, ou seja, você acaba aumentando as trocas apenas com quem pensa igual. E aí você perde um pouco a coragem de quem pensa o contraditório. E num sistema como o nosso, que é um sistema representativo, meio mal desenhado, olhou para os Estados Unidos, mas não soube copiar muito bem, a gente tem, principalmente para o executivo, múltiplas plataformas chegando aí na casa do eleitor. Às vezes, no primeiro turno, ele se depara com 5, 6, 8 opções. E como a gente está acostumado, desde dessa hiperconectividade, a só se relacionar com quem pensa igual a gente, porque quem pensa diferente a gente dá um bloco, acaba que no debate político e na política, que você precisa se relacionar com o contraditório, do contrário, a alternativa é a guerra, você acaba que a política, não sei se está conseguindo fazer um contraponto bem feito ou cada vez mais apenas conversando com uma minoria que acaba sendo representada pela maioria. O que você acha disso? E isso tem, em tese, algum papel nesse empobrecimento que a gente vem enfrentando? Pedro, olha o que aconteceu. Você coloca bem a questão, né? Em 2010, a gente tinha um debate de ideias com base na economia, né? Qual era o rumo? Né? Em 2008, houve problema econômico, enfim, internacional, por conta do subprime nos Estados Unidos. Aí você tem o Lula como presidente, injetando dinheiro na economia, para dar e aí ainda falou que ia ser uma marolinha e tal, e de fato ele conseguiu, injetando dinheiro, diminuir muito o impacto naquele momento da crise internacional no Brasil, mas ele parecia que o Brasil estava descolado da realidade, né? E aí isso apareceu logo depois, porque a Dilma foi para o modelo keynesiano, que na verdade já era o modelo que estava sendo adotado pelo Lula, e aí naquele modelo keynesiano ela foi injetando dinheiro sem nenhuma, enfim, preocupação de que aquela conta fechasse, né? Então, assim, a gente está pagando a consequência, o que a gente vive hoje também não vou dizer que foi isoladamente, mas também é consequência daquele momento. Se gastou o que podia. Explodiu. Sim. E aí, cara, eu gostei muito do que você falou, que é o seguinte, né? Existe uma leitura muito simples da teoria keynesiana, né, que talvez seja até absorvida pela Dilma, que é o que a gente chama de teorema do orçamento equilibrado. Lá no primeiro período, o estudante de economia ele se depara com a seguinte proposição. Olhando para as contas lá, você consegue estimular o PIB via gasto público sem evitar com que a sua dívida cresça, porque você pode aumentar tributos também. Nesse sentido, fazendo com que em um orçamento equilibrado você consiga melhorar as condições de produção, ou pelo menos a produção agregada.
No entanto, é um modelinho de curto prazo, não é um modelo ligado a desenvolvimento, é uma estática comparativa que não apresenta uma dinâmica, e sim uma pequena fotografia. Então, pensar no modelo keynesiano dessa forma, como se fosse um modelo de desenvolvimento econômico, é uma leitura muito pobre. Eu acho que grande parte da sua crítica está acertada, tem uma certa ancoragem no que aconteceu. No entanto, eu vou fazer uma provocação agora. A gente tem hoje uma crise muito parecida do ponto de vista de tamanho com a crise de 2008, se não muito maior. E aí, a Dilma ela sai muito enfraquecida da crise de 2012 e 2013, porque ela utilizou primariamente o BNDES como instrumento público de colocar dinheiro nas empresas e depois fez um grande pacote de afrouxamento fiscal. Cortou tributos da linha branca de eletrodomésticos, reduziu o IPI de carros, fez eu não vou falar uma suruba fiscal, mas fez pelo menos uma dança sensual com os tributos públicos. E hoje o Bolsonaro, pelo menos durante a crise da Covid-19, nesses 6 meses, ele saiu com a popularidade mais elevada, por exemplo, em dezembro, porque ao invés de usar o BNDES, deu dinheiro direto para as famílias. E foi uma política muito bem acertada e muito bem articulada pelo um Congresso que grande parte era oposição ao governo. O que você tem a me dizer, por exemplo, se o papel do Congresso hoje é muito mais importante do que foi em 2010, quando o governo, de forma mais centralizada, ajuizou uma forma de resolver e tentar mitigar aquela crise? Em 2010, o Congresso estava cooptado pelo PT, né? Tenha sido no Mensalão, depois no Petrolão, o Congresso não tinha muita autonomia, né? E aí, quando em 2015 é eleito o Eduardo Cunha, enfim, todo mundo já conhece ele e não vai aqui nenhum elogio à metodologia dele de financiar o jogo político, mas ele resolve dizer o seguinte: olha, essa casa tem que ter independência em relação ao Poder Executivo. E assim foi, né? Tanto foi que acabou tendo o impeachment da Dilma. Depois, o Eduardo Cunha é cassado, entra o Rodrigo Maia. E o Rodrigo, durante um período, contribuiu com um projeto de Brasil, de país, que era o Ponte para o Futuro, que foi o projeto que botou o Michel Temer lá, e que, na minha opinião, o Michel vai ser reconhecido pela história como a pessoa que fez a transição que precisava ser feita. E se não tivesse tido tanto problema, tanta pressão da esquerda, da mídia, etc. e tal, ele teria feito uma transição muito mais veloz do que o que a gente está tendo que viver, né? Porque ele estava acertando, ele foi no caminho de acertar o déficit público. Bom, daí sai ele, entra o Bolsonaro, que é antipolítico. Eu fui deputado com o Bolsonaro, é uma pessoa que é um cara honesto, é um sujeito trabalhador, mas que não tem a aptidão para o debate. Quando você fala em debate, você colocou bem, é uma conversa entre duas ou mais pessoas que parte de uma premissa. São as ideias. Eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, a gente vai aqui. E no final, no parlamento, o que é bonito da política eu não sou dono da verdade, nem você é dono da verdade. E é no conjunto das opiniões que você chega num consenso e aprova uma lei, aprova uma ideia e tal. Bom, nesse momento do Brasil, e agora então, provavelmente amanhã o Supremo decidirá, provavelmente, não estou falando pelo Supremo, mas pelo que eu estou sentindo, o clima de que o Lula poderá ser candidato, e o Lula sendo candidato, você volta a uma polarização. E essa polarização, ela pode ou não ter uma via central. Quer dizer, nem Lula nem Bolsonaro, tem um terceiro nome aqui, né? Isso vai depender muito de alguns movimentos. Quem será o vice do Lula? Qual a sinalização que ele vai ter, né, vai dar para a sociedade? Eu ouvi dizer que ele quer o Meirelles como vice. Se ele tiver um vice como Meirelles, ele faz um gesto para o centro-direita, ele faz um gesto para o mercado. Se ele tiver um vice mais à esquerda, ele tem dificuldade de crescer, ele fica mais na ponta dele. Pode ter, como ele teve um empresário, né? Eventualmente até o filho do ex-vice dele, que está vivo, tocando as empresas lá do grupo, eventualmente pode até vir a ser convidado. Quer dizer, eu também não vou ficar aqui fazendo futurologia. Mas a verdade é que, dependendo de quem for o vice do Lula, ele ocupa um espaço no centro e até na centro-direita que o Bolsonaro tem dificuldade de ocupar no centro e na centro-esquerda, sobretudo, por conta de um posicionamento muito claro dele. Agora, a política matou, Pedro, só para deixar claro assim, o que aconteceu em 2018, eu votei, por exemplo, no Bolsonaro, porque eu tinha que votar ou no Bolsonaro ou no Haddad.
Não tinha um centro, por mais que o Alckmin fosse uma pessoa qualificada, preparada para governar, o João Amoedo, uma pessoa também que tem preparo, mas, bom, o João Amoedo não tem experiência pública, nem política. O Alckmin já tinha sido governador 3 vezes de São Paulo, quer dizer, cara bem eleito 3 vezes, né? Ainda foi mais outro período quando faleceu o governador e ele assumiu no lugar do Mário Covas. Então, assim, é uma pessoa muito qualificada. Agora, um modelo político, ninguém aguenta mais esse modelo de junta 30 partidos para administrar o país, divide espaço de poder e tal. Então, assim, tem que ter tem que fazer repactuar o modelo político / eleitoral para a partir dali a gente poder crescer. E parar de fazer, permitir essas campanhas, são campanhas mentirosas. Eu acho assim, o próximo passo, depois da lei da ficha limpa, deve ser o Código de Defesa do Eleitor. Ô, Índio, eu concordo. Desculpa interromper, e aí guarda essa ideia que eu gostei bastante do que você falou, que é o seguinte, eu estava discutindo ontem com um colega que grande parte das ações de quem se candidata ao executivo é acumular capital político para ir para o legislativo. Então, você acaba tendo uma multiplataforma no executivo onde muitos sabem que não vão ganhar. E, para finalizar, conclui aí com o Código de Defesa do Eleitor, que eu acho que eu vi você já defendendo essa tese e eu concordo. E se você chegou também a pensar que o Bolsonaro era a melhor solução no primeiro turno? Só para entender essa pergunta, o que significaria o Bolsonaro no primeiro turno? Ele ter ganho no primeiro turno? Não, se você no primeiro turno também achou que ele era a melhor plataforma, ou só foi apenas no segundo turno? Não, eu votei no Bolsonaro no primeiro turno, eu era candidato a governador no Rio de Janeiro, e deixei claro por que eu votaria no Bolsonaro. Porque o Paulo Guedes, que era o ministro dele da Economia, já declaradamente seria o ministro dele, tinha muito preparo, e eu achava que o Brasil precisava quebrar um ciclo, que foi um ciclo de ocupação do Estado pela esquerda, de forma gramscista. Eles foram ocupando todos os espaços de poder no executivo, no legislativo, no judiciário, né? E eu disse assim, isso tem que ser quebrado. Nem a esquerda, nem a direita, nem o centro, ninguém deve ocupar o Estado para o seu projeto de poder. Você tem que tratar a instituição como instituição. Legal, é isso aí. O projeto é de Estado, né? Não de governo, né? O projeto é de Estado, não é de governo, muito menos um projeto pessoal. Então, dentro dessa reflexão, eu entendi o seguinte, tem que vir uma pessoa disruptiva, a única pessoa disruptiva que tinha naquela candidatura com alguma chance de ganhar era o Bolsonaro, tinha que quebrar esse modelo de que a política para a política. O que mais me incomoda, Pedro, é quando eu vejo o Congresso e o governo trabalhando para si, né? Quer dizer, é como se a discussão está no espaço de poder, está no cargo, está no orçamento, está na emenda, a discussão não está na sociedade. Então, assim, não faz sentido, né, você ter esse aparelho público caro e tão custoso para todos nós que pagamos imposto, e o pessoal, em vez de discutir os dramas, as necessidades da sociedade, você vê, o Brasil não tem um projeto de desenvolvimento econômico estruturado, e eu não estou falando desse ou daquele governo, eu estou falando de um projeto de desenvolvimento econômico estruturado que esteja na alma da sociedade brasileira. Você pegar o Rio de Janeiro, o esvaziamento do Rio de Janeiro, todo mundo fala do político, dos políticos e tal, mas tem muito a ver com a sociedade. Quer dizer, a sociedade também não fez a sua parte, né? Fica todo mundo, a culpa é do prefeito, é do governador, é do deputado, do vereador. Bom, é de um conjunto. E desse conjunto, quem escolhe essas pessoas, inclusive, é a sociedade. A sociedade. Não, eu concordo que grande parte do que a gente vive, e não poderia ser diferente, é a participação de cada um de nós. Então, não faz sentido a sociedade civil se enxergar como algo separado do que é estar, onde muitos se colocam, às vezes, superiores do que é a média, mas não lembram que são eles que compõem essa média, né? São eles que compõem o atual cenário, que não faz sentido. Só que aí eu vou colocar uma provocação nessa discussão, que é o seguinte, né? Concordo contigo que atualmente a gente não tem um norte já há algum tempo sobre para onde vamos, e quando eu digo atualmente, é desde 2010, 2011, eu acho que a gente acabou esgotando um modelo que começou em 90 com uma tentativa de estabilização, depois uma tentativa de redistribuição e melhora dessa desigualdade, que começou com os programas sociais, que foram bastante exitosos. Então, você inclui
toda uma classe que estava excluída da economia da política pública dentro do orçamento público, né? Só que chega em 2011, 2012, a gente tenta retomar um passado. A gente tenta atrair programas de investimentos. Quando você vê o PAC 1, PAC 2, e lê o segundo PND, por exemplo, parece que a gente está relendo o Geisel quando a Dilma está governando. E, obviamente, eu concordo com a sua teoria que o Temer fez uma transição, foi um governo de transição tão bem sucedido ou mais como o Itamar foi. Foi um governo que conseguiu desamarrar certos gatilhos, só que o Itamar fez uma transformação mais profunda, o Temer fez uma sintonia mais fina. No entanto, ele entrega uma bola muito boa para o Bolsonaro, e aí eu vou sofrer crítica, porque eu votei no Bolsonaro no segundo turno, achando o seguinte, que o Bolsonaro ele tinha a noção da sua burrice ou da sua limitação. Em todo o debate dele, ele quase nunca respondia uma pergunta de forma direta. Ele sempre delegava para alguém uma resposta. Então, eu pensei comigo, cara, esse cara sabe que ele não vai poder atuar de forma muito livre. Ele tem ali uns graus de liberdade em sua atuação, e ele vai ter que contar com nomes fortes no seu governo para guiar a sua política pública. E aí ele se cerca, Paulo Guedes de um lado, Moro do outro, Mandetta na saúde. Na primeira crise, ou na primeira chance que ele observa que os caras estão se sobressaindo a ele, ele começa a marretar um por um. Só não marretou o Paulo Guedes, porque aí seria uma sentença de morte, seria cortar o galho da árvore que está segurando a forca e ele morreria enforcado junto. Mas me pareceu que eu sofri um estelionato eleitoral muito pior do que a Dilma me aplicou, porque eu achava que ele era um cara que sabia das suas limitações e que jamais ia implementar uma agenda, mas no primeiro momento ele, inclusive, virou epidemiológico, ele sabe qual é a melhor solução para a crise da Covid e fala desde fevereiro que seria cloroquina e o tratamento off-label, que ele chega a babar pela boca quando ele fala o tal do off-label. Então, assim, o que você acha dessa minha provocação? É claro que, democraticamente, eu respeito todas as decisões, e fui atacado quando eu fiz um vídeo aí falando por que eu votei no Bolsonaro, mas eu não consegui entender o que passa na cabeça dele, por exemplo, para achar que hoje ele tem mais graus de liberdade para desenvolver uma política ao seu modo, né? Então... Pedro, na minha opinião, não é isso, não. A questão do Bolsonaro é o seguinte. Bolsonaro, ele tem dificuldade de comunicação, não é uma pessoa que comunica com muita clareza, e desde o começo, o que ele defendia era que você fizesse um isolamento vertical e não horizontal, isso é, todo mundo que tem comorbidade, todo mundo que é mais velho e tal, fica fora de circulação e o governo apoia a sociedade, quer dizer, esses que vão ter maior dificuldade. E aí o Supremo decide, passando para estados e municípios, a decisão sobre fechar a cidade, fechar estado e tal. O que é estranho, porque, na verdade, o vírus ele é internacional, ele não é local, não é regional. Mas tudo bem, de qualquer forma, assim foi feito um esforço. E a gente tem hoje, como reflexo, estava na capa do Jornal Extra da semana passada, 117 milhões de brasileiros num estado de miséria, quer dizer, um desemprego absurdo, as pessoas tendo problema. Ele tentou dar umas declarações como se ele fosse oposição a ele mesmo, né? Ele diz assim, não, veja só, a gente vai entrar no estado de miséria, daqui a pouco se virou guerra. Quer dizer, mas, de certa maneira, o que ele queria dizer? Né? Vamos tentar traduzir aqui. É que, obviamente, que se você para a economia, você vai gerar um problema maior do que o que já está acontecendo. Se eu fosse prefeito ou governador, eu, desde o começo, o que eu teria feito é o isolamento daqueles que têm comorbidade mais velhos, eu falo da primeira cepa, que não pegava o pessoal mais jovem com facilidade, né? Agora parece que está bem mais complicado, porque tem pessoas de 20, 25, 30, 38, 40 entubadas e morrendo, então a situação se agravou, né? Mas naquela primeira cepa, isola aqueles que têm dificuldade e o Estado, seja município, governo estadual ou governo federal, mas a figura do Estado contribuiria para não quebrar as empresas e para manter os empregos. Né? Isso eu concordo contigo. Você sabe, e aí, como o Bolsonaro ele tem a dificuldade de comunicação, ele acaba não comunicando com clareza. Quer dizer, qual era a preocupação que eu via, que eu percebia ali? Quer dizer, bom, se a economia for para o saco, os reflexos sociais, inclusive de vida, da vida das pessoas, pode ser pior do que do Covid.
né? Porque você não está contabilizando as pessoas que estão se matando, as pessoas que estão deprimidas, as pessoas que estão morrendo por outras razões que não o Covid, até porque agora qualquer coisa virou Covid. Eu tenho sensibilidade para o problema, eu tive Covid, minha mulher teve Covid, minha filha teve Covid, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, minha mulher, quer dizer, então, assim, eu entendo e eu vi o quão duro foi, para mim foi muito difícil, né? Eu tive todo tipo de dificuldade que você puder imaginar, né? Tive problema de risco de trombo, que é trombose, né? Eu tive trombose. Eu peguei trombose, parece doença de mulher, de idoso, né? A partir dos 70 anos, mas parece que muita gente nova está tendo também esse risco. Mas não, eu tive risco de trombose, 75% dos 2 pulmões tomados. Quando acabou tudo, simplificando, para não ficar falando muito drama, no final de tudo eu fiquei careca, porque uma das consequências do Covid foi queda de cabelo. Aí eu botei no Facebook, eu disse, olha, meu cabelo caiu pós-Covid, não podia dizer que era por causa do Covid, que eu não sou médico, não tenho certeza, mas era uma coincidência, né? Aí muita gente mandou assim para mim, disse, não, caiu para mim também. Aí comecei a receber aqui receitas, quem tinha ido ao médico, o que tinha que fazer para voltar a crescer o cabelo. E cara, o que tem? Fala aí para mim que eu estou precisando, cara, infelizmente, mas não foi por causa da Covid, não. Rapaz, você sabe que cresceu o cabelo para burro até mais do que o que eu tinha antes do Covid. Eu tomei, vou te falar, 10 miligramas de biotina por dia, um remédio chamado Untral, que é biotina, eu tomei 10 miligramas. Aquele Paint, que é o minoxidil 5%, aí você coloca um sprayzinho no local onde está a falha. Pantogar 3 vezes ao dia, e um shampoo, caro pra caramba esse desgraçado desse shampoo, chamado Anafase, com pH. É um shampoo francês para evitar a queda de cabelo. E eu vou te falar, que cresceu o cabelo para burra. Tanto dia eu fui no... E aí o barbeiro cobrou mais caro. O barbeiro cobrou mais caro. Ele falou assim, agora melhorou. Eu passei, agora eu estou usando aquela, passo a máquina de vez em quando, tem tanto cabelo que eu passo a máquina para diminuir. Porra, cara, ninguém pode falar que a gente não promove informação, né? Eu acho que essa aí foi uma das melhores informações aí, principalmente para esse público aí que está buscando uma solução para esse problema de queda capilar. Mas 3 meses, hein, Pedro? Não, sim. 3 meses vira o ciclo, aí você tem que mudar. Não adianta fazer direto, não. Agora, Índio, eu vou fazer um contraponto à sua fala, que eu respeito muito o seu posicionamento. Eu acho que essa visão que muitas pessoas muito bem intencionadas têm, obviamente, dessa discussão de que um lockdown foi mal feito, concordo, mas eu fiz até um paper recente que deve sair aí num journal interessante, que é o que a gente chama em economia e política de blame avoidance, que é o seguinte: a gente sabe, você com certeza mais que eu, que existe, do ponto de vista eleitoral, certos pontos focais em cima de políticas públicas. E a política pública da economia, propriamente dita, ela é muito endereçada ao governo federal. Não à toa, as políticas do governo federal sempre têm mais alvo em cima de economia e desemprego é o principal índice. Quando você quer vender um governo exitoso, você fala de desemprego. Então, isso para o governo federal. Na esfera estadual e municipal, existem outras políticas. Por exemplo, a questão da violência cai muito no colo do governo estadual. A questão da urbanização e mobilidade urbana cai muito no colo do governo municipal. Sendo que existe uma grande intercambiedade e uma sobreposição de responsabilidade no conjunto do que a gente chama de política pública. Então, a economia não é só responsabilidade da União, saúde não é só responsabilidade de estados e municípios, e por aí vai. Acho que você entendeu o que eu quero chegar. Assim, o Bolsonaro, eu achei que ele acabou, no primeiro momento, abraçando um discurso do Trump, porque o Trump ia passar por um pleito eleitoral em 2020, então o que me incomodou é que ele absorveu de uma forma muito aguerrida um discurso que o Trump logo em seguida abandonou. E ele não fez, e aí eu não sei o porquê, e ele não abandona esse discurso e segura esse discurso até então, no sentido de que ele quer se colocar num posicionamento de forma mais acertada. No entanto, a vacina que ele tanto combateu lá, que foi a vacina da Sinovac, ela que é responsável por mais ou menos 80%
das doses aplicadas, ela veio dentro de um projeto, de um consórcio, de forma paralela do governo de São Paulo, que tem o Butantan. Eu estava até discutindo com um professor amigo meu que o Rio de Janeiro, por mais que tenha a Fiocruz é federal, ele não consegue ter uma autonomia em termos dessa área de química fina como São Paulo tem. Se não fosse essa autonomia, por exemplo, que acertadamente o STF conferiu aos governadores, olhando para o artigo 196, que fala sobre as responsabilidades de saúde pública, talvez a gente nem tivesse essa vacina. Então, assim, em grande parte, o Bolsonaro ele é muito relutante em aceitar a culpa e tenta, a todo momento, transferir responsabilidade e acaba se apegando muito ao discurso da economia, só que esquece que, obviamente, hoje a melhor política pública de economia, meu caro Índio, é a vacinação. Todos os secretários de Fazenda estão falando isso, todo mundo bate e deixa nisso. Pedro, veja só, aqui. Só para deixar claro. Claro, claro. Eu não tenho dúvida que foi um erro enorme do Bolsonaro não ter entendido a necessidade da vacina e não ter comprado vacina em larga escala. Também é importante lembrar que 95% da verba que está dentro do Butantan é federal. Então, quer dizer, ele ainda perdeu o discurso. Quer dizer, por mais que seja vinculado ao Estado de São Paulo, o governo federal coloca muito dinheiro no Butantan. São dados que eu estou repassando aqui, que estão na imprensa, tá? Não sou eu que estou pegando esses números. Eu também não fui lá no Orçamento da União para checar, mas estou vendo aqui a informação da Band, estou vendo aqui a informação da Isto É, assim por diante. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que ele errou de não ter comprado a vacina, ele errou em ficar negando a necessidade de se fazer algo que fosse objetivo, e eu acho que muito assim, se politizou demais essa questão. A gente está falando da vida das pessoas, não tinha que politizar isso. Certo? Então, basicamente compra a vacina logo, escuta de fato a ciência, escuta a medicina, mas também não cai no discurso, que é um discurso que alguns tentaram empurrar para ele, que é um discurso mais de esquerda, quer dizer o seguinte, olha, para tudo, para o Brasil, porque esse vírus tem que ir embora. Esse vírus não vai embora. E vamos lembrar outra coisa, é um processo e tem que haver responsabilidade individual. Né? Sim, concordo. Aquele discurso do Kenny, ele diz assim, não pergunta o que os Estados Unidos vão fazer por você, pergunta o que você vai fazer pelos Estados Unidos, significa dizer, pergunte o que você vai fazer pela sociedade. Então, a culpa agora do Covid virou do governo A ou do governo B. Não é bem assim. Todos nós temos responsabilidade de botar ou não botar máscara, de lavar ou não lavar bem a mão, de andar com álcool gel no bolso ou não andar com álcool gel no bolso, e se tiver no bolso que use. Então, assim, eu acho que está na hora da sociedade também se manifestar naquilo que é a sua responsabilidade. Né? Agora, eu queria falar de uma coisa que eu acho importante, antes que eu esqueça aqui, Pedro, que é do Código de Defesa do Eleitor. Sim, pode complementar. E aí, se eu puder falar um minutinho dentro desse sentido, não sei se você vai falar dentro desse código. Agora, vamos focar na política regional, Rio de Janeiro, que eu acho que é um ponto que eu e você, a gente é do Rio, você é um cara que se doou na política em relação ao Rio de Janeiro, e eu queria entender como é que você acha, por exemplo, que essa questão eleitoral no Rio de Janeiro tem trazido tantos resultados ruins como a gente vem enfrentando quando a gente olha a política do Estado e também a política do município, né? E aí está aberto aí para fala. Eu acho que a questão do Rio de Janeiro é o histórico, né? Você tem um histórico do Rio de Janeiro muito complicado, porque a gente foi capital do Brasil colonial, do Brasil imperial, do Brasil república, e quando o Rio sai, quer dizer, o poder central, a capital, vem para Brasília, Distrito Federal, este movimento ele não é acompanhado de um projeto estruturante para o Rio de Janeiro. Então, se pensou o que ia fazer em Brasília, mas esqueceu o Rio de Janeiro. Aí você deixou até 1975 ser uma cidade-estado, que era o estado da Guanabara, a capital, recebia o ICMS, o ISS, enfim, tinha um apoio muito maior do que... apoio financeiro, né, arrecadação muito maior do que o que tem hoje, né, e o Estado, ele, quando deixa de ser a capital, Niterói, passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, o antigo estado da Guanabara, e você tem o estado do Rio de Janeiro, não se pensou num projeto efetivo de reconstrução do Estado. Eu acho que esse que é o grande problema. Quando eu disputei a eleição para governador, eu estava muito preocupado da gente trazer a questão, assim, um projeto de Estado, né? E um projeto de Estado passava pela segurança, porque descarrilhou
a segurança pública naquele momento. Então, o debate foi muito voltado, a minha defesa foi muito voltada para a segurança. Eu viajei o mundo estudando, trouxe o Rudolph Giuliani para ser meu consultor. Nem na época fiquei divulgando muito isso, mas foi a pessoa que me ajudou a pensar um projeto de segurança pública. Ouvi setores da Polícia Militar, Polícia Civil, do Exército, Marinha Aeronáutica, eu fui ouvindo quem podia ajudar, pessoal do Judiciário, promotores públicos, defensores públicos, enfim, uma experiência muito boa. Agora, a grande verdade é que o que estava por trás daquilo tudo é, primeiro, você garante segurança, e depois, em paralelo, você estrutura o Rio de Janeiro para ser um cordão de um ambiente agradável para você investir. Agora, primeiro segurança, e depois tem que ser um ambiente que propicie que as pessoas queiram colocar recursos. E para isso, uma das coisas, Pedro, é qualificar o povão, entendeu? Não tem conversa, tem que qualificar. O que São Paulo fez? Quando eu fui vice do Serra, você citou aqui, em 2010, eu disputei aquela eleição, eu circulei o Brasil todo, mas eu fui muito para o interior de São Paulo. São Paulo ficou desde o Franco Montoro, lá se vão quase 40 anos, ou talvez até um pouco mais do que isso, investindo em qualificação profissional, qualificação profissional, qualificação profissional. Hoje, quando você vê as empresas que não estão em São Paulo e que estão em Minas ou no Rio e que querem mão de obra de São Paulo, elas pegam o incentivo fiscal do Rio ou de Minas e vão para a dívida de São Paulo, para contratar mão de obra de São Paulo, como as montadoras de carro têm aqui no Rio de Janeiro. Esse é um ponto que você tocou, né, que é importante, mas existe também uma questão fiscal interessante, né? Hoje, quando você pega a tabela do ICMS, por exemplo, quem não acompanha muito essa discussão, não sabe que o ICMS cruzado mais caro é no Rio, por conta de uma lei, também para fazer um ajuste ali em compensação em questão de, se não me engano, de aposentados, alguma questão assim, mas o ICMS no Rio de Janeiro é o mais caro da União, do Estado do Rio de Janeiro. Sendo que as condições de empreender e produzir no Rio de Janeiro não são as melhores do Estado, como você bem colocou. São Paulo oferece condições muito melhores. Além disso, o interior de São Paulo tem uma dinâmica diferente do interior do Rio. O interior de São Paulo, ele é mais rico, ele é mais próspero, ele tem uma estrutura muito melhor já há bastante tempo. Enquanto o interior do Rio de Janeiro, tirando alguns bolsões, que são, por exemplo, a região serrana, parte da Costa Verde, parte da Costa Azul, é um bolsão mais de pobreza, um bolsão mais desigual, principalmente quando você pega o Norte Fluminense. No entanto, a gente teve algumas saídas ali, né? Por exemplo, o Porto do Açu, Macaé, a questão do pré-sal parecia que era uma solução. E aí eu me lembro que o grande debate público, por exemplo, para o Brasil e para Rio de Janeiro, era o que o pré-sal iria trazer para o Estado. Então, a gente falava da Comperj, falávamos de investimentos em educação, então parecia que a gente estava caminhando para um cenário mais próspero. No entanto, 2015, 16, 17, parece que a coisa virou, e o Rio de Janeiro, ao contrário de outros estados, parece que ficou mais esquecido. Então, eu só queria que, se você enxerga dessa forma esse contraponto que eu estou colocando, e dizer o seguinte, parece que o que estava acontecendo em 2010, 11, 12, 13, de pré-sal, de Copa do Mundo, de Olimpíada, rapidamente isso virou, e parece que o epicentro da crise no Brasil hoje se chama Estado do Rio de Janeiro e também se chama município. É uma leitura muito pessimista a minha. Como bom economista, você sabe que o bom economista sempre é pessimista, né? O economista, quando ele quer ser muito otimista, ele acaba saindo da ciência. Mas o que você acha? Espero que você faça um contraponto falando que eu estou muito errado. Eu sou um pessimista, mas eu adoro estar errado. Não, de fato, eu acho que você está sendo simplista demais. Porque tem uma característica importante, Pedro, que o Rio de Janeiro ele passou a ter como mola motriz da sua economia o petróleo. E aí o barril do petróleo foi a 30, baixou de 30, e o dólar também ficou aquém da expectativa. Agora o dólar está 5,6, 5,7, o barril 60, 70 dólares. Então, assim, Caxias voltou a ter dinheiro, a cidade do Rio está recebendo alguma coisa dos royalties, o estado do Rio de Janeiro, ele tende a receber também, com esse dólar em alta e também o petróleo, receber receita dos royalties poupudas. A concessão da SEDAI, que está marcada agora para abril, ela pode significar um investimento de 30 bilhões de reais nos próximos 12 anos no Rio de Janeiro, e com algo que é fundamental para a saúde, que é o saneamento.
Esse novo regime de recuperação fiscal agora, de 10 anos, ele vai exigir uma série de reformas importantes. O governador em exercício deixa de ser governador de exercício a partir do dia 23, 24 desse mês, que é quando acaba o período do impeachment, e aí, na minha opinião, será rapidamente afastado o governador e o Witzel, e aí o Cláudio Castro, de fato, se torna governador, e aí pode fazer o governo dele, com maior liberdade e tal. Por enquanto, o Rio está no limbo, porque você tem um governador que não foi eleito, que assumiu, mas não assumiu ainda, porque ainda tem uma sombra, né? E de maneira correta, do ponto de vista político, ele está respeitando o devido processo legal até poder fazer o seu movimento, tá certo? Então, nesse segundo semestre agora, o Estado pretende apresentar uma proposta de modernização do ICMS, que vai dar um choque de simplificação e competitividade no Estado. Assim, eu realmente acredito, eu conheço parte da proposta e acho que isso pode nos ajudar a fazer uma virada. E vou te falar, Pedro, o Cláudio Castro pode ser uma grande surpresa que as pessoas não estão esperando. Porque você tem uma pessoa que, embora ele esteja sentado na cadeira de governador, não foi eleito, mas a discussão não é essa. A discussão é que ele ainda é considerado um governador em exercício. Daqui a 15 dias não será mais assim. E vamos torcer para que, de fato, ele consiga fazer a virada. Quer dizer, ele pode ser o Michel Temer do Rio de Janeiro, no sentido de ajudar a fazer a virada. A gente precisa Pode falar, desculpa. A gente precisa de propostas estruturantes, e aí sim eu desejo que seja o Cláudio, seja os governantes que vierem daqui para frente para o Rio e para o Brasil, que a sociedade ajude a cobrar também um pouco disso, né? Porque o brasileiro é muito preocupado com o dia a dia, né? O hoje, e o cara não está pensando em amanhã. Então, assim, na base do hoje, a gente chegou onde a gente está, né? Uma situação bastante complicada. Agora, eu acredito que também no final desse período de pandemia, a gente possa ter uma repercussão da economia, uma retomada da economia mais rápido que o que parece, Pedro. Pelo menos os Estados Unidos, vai dizer, os Estados Unidos tem outro modelo. Tá bom, é verdade. Mas você viu a quantidade de emprego que se gerou lá, quase 1 milhão de empregos no primeiro mês, né? Sim, eu queria primeiro falar assim, que eu concordo com a sua visão e também concordo com a sua colocação em relação a essas questões de problemática e possíveis saídas para o Rio de Janeiro e essa questão de fazer uma nova configuração de ICMS para o Estado, eu acho que vai fazer bastante sentido. No entanto, grande parte da nossa política está muito amarrada no governo central, né? E, diferentemente de São Paulo, eu acho que a nossa procuradoria trabalha mal. Eu acho que eu nunca conversei isso contigo, mas, por exemplo, eu achava um absurdo você ter arresto nas contas do Estado por conta da dívida com a União. Parecia dívida de pensão alimentícia. Ou seja, o cara que estava lá na ponta precisando de atendimento no hospital, ele era júnior em relação à dívida da União, que era mais sênior, ou seja, tinha prioridade no pagamento. E quando eu olho para os movimentos da Procuradoria do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo foi o primeiro a assustar a dívida com a União, quando veio a crise da Covid, e todos os outros estados aproveitaram e acabaram também suspendendo os pagamentos da dívida, né? E isso, em parte, explica um pouco desse equilíbrio fiscal, desse respiro fiscal que alguns entes federativos estão observando. Eu quero acreditar, obviamente, que isso pode ser uma mola de uma mudança estrutural que a gente possa estar enfrentando. E aí, aproveitando a sua larga experiência, eu queria entender. A gente estava muito calcado num modelo de agregação de valor em cima de petróleo, em cima de uma matriz energética, que parece que está mudando. Você começou sua fala falando sobre os 5G, as novas transformações. A gente sabe que agora o boom tecnológico está em cima das novas matrizes de energia, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a autogeração de energia, inclusive mudando, o desenho das linhas de transmissão no Brasil, e a importância do mercado de energia, que você também é um grande especialista, não falou sobre o assunto aqui, mas pode comentar. E, ao mesmo tempo, a gente ainda está no processo meio que pensando, nossa, o que aconteceria no Rio se a Comperj finalmente saísse do papel? Só que me parece que quando a Comperj finalmente sair, e se sair, a gente vai ter perdido o bonde, porque a nova economia hoje gira em torno da matriz elétrica, da questão da geração de baterias de lítio, baterias que o Bolsonaro adorava falar lá
de grafeno e tudo mais. Então, assim, me parece que a gente tem uma boa janela de oportunidade. No entanto, ainda falta explorar essa janela. O que você acha dessa minha colocação e se tem alguma coisa no radar que eu não estou monitorando? Pedro, eu acho que você está monitorando bem o futuro, mas é o seguinte, tem uma transição até chegar lá. E o Comperj, embora seja uma obra cara, ela é barata para o resultado que ela pode dar se, de fato, a gente continuar extraindo o petróleo que está extraindo. O grande problema, quando se discutiu o pré-sal lá atrás, o pessoal dizia, ninguém vai conseguir tirar esse petróleo lá de baixo, etc. e tal. E o Brasil está extraindo com maestria o pré-sal, né, em larga quantidade. Então, assim, eu acho que cabe, sim, desenvolver o Comperj, eu acho que vale acabar a obra. Talvez faça-se uma adaptação ou outra, mas é uma questão mais técnica, não é política. Mas eu concluiria a obra do Comperj, sim, acho que é importante para o país. E acho que a virada do Rio de Janeiro, e aí vou dizer o que eu falei em 2008, 2009, 2010, 2011, eu estou rouco de tanto falar, que é o seguinte, no momento em que entrar recurso para o Estado do Rio de Janeiro de volta pelos royalties do petróleo, é a oportunidade que a gente tem de desenvolver políticas estruturantes. E não é para emprego, porque emprego vai acabar, Pedro. Não adianta ficar mentindo para as pessoas, o emprego. Hoje eu estava vendo aqui um robô que ele vai substituir as entregas nos quartos de hotel, né? Já tem no Japão, o sujeito vai lá, coloca a encomenda, a comida, quer que seja dentro do robozinho, digita qual é o quarto, o robô vai, chama o elevador, sobe no elevador, entrega no quarto e depois volta para a bateria de novo. Um pouco como esse aspirador de pó que as pessoas têm em casa, que é aquele robozinho que faz aspirar, que vende nessas lojas aí de tecnologia, um pouco daquilo, só que é para entrega. Daqui a pouco vai ter pombo-correio fazendo isso, já até tem, né? Mas, enfim, aqui no Brasil... O que você está colocando é que essa indústria da uberização, né, desse serviço com muito baixa tecnologia, né, das entregas, que em parte sustenta principalmente a classe mais pobre e também pessoas que estão em transição no mercado de trabalho, seja via Uber, seja via entrega em aplicativo, já no teu radar já está mostrando que isso é um modelo que está fadado a acabar, né? Mas não é só isso, Pedro. Empregada doméstica, daqui a pouco você vai ter para quem? Ainda mais depois dessa pandemia, que as pessoas ficaram isoladas, aprenderam a lavar prato, lavar roupa, passar roupa. Você vê que você consegue trabalhar e dar conta de casa. Aí o seu filho ajuda, sua filha ajuda, sua mulher ajuda. Quer dizer, casamentos acabaram durante a pandemia, mas casamentos se fortaleceram durante a pandemia. Relações humanas se fortaleceram durante a pandemia, né? Sobretudo no núcleo familiar. Então, eu vejo assim... O mundo nunca será como já foi. Há, de fato, uma homeostase, é natural, quer dizer, parte voltará a ser como era, mas tem uma parte assim, gente, eu vivo assim, eu não preciso ir até o trabalho. Eu estou falando com você, a gente tinha marcado essa live aqui, eu estava no Rio de Janeiro, tive que vir a Brasília, eu vim a Brasília, eu continuo fazendo a live aqui, quer dizer, o que mudou? Não mudou nada. Eu precisava fazer, eu fiz reunião com um hospital no interior de Minas Gerais, um outro no interior de Santa Catarina, o outro no interior de São Paulo, um no Rio de Janeiro. Eu fiz todos eles aqui, estou fazendo a live com você e está tudo certo. Quer dizer, eu fiz o meu trabalho como advogado, estou debatendo aqui o Estado, debatendo o país, numa boa, batendo um papo, e eu podia estar em qualquer lugar do mundo para isso. Índio, eu queria até que você fizesse um contraponto e aí uma reflexão nesse sentido. Repara, eu e você, tem um pouco mais de idade do que eu, acho que é até bastante mais idade do que eu, e já tem experiência e foi formado nesse mundo que a gente teve o acesso à empiria, o acesso à praxis. Então, você teve um ensino presencial, você aprendeu a fazer, aprendeu a fazer política, aprendeu a fazer a sua profissão no mundo real. E aí você foi transportado junto comigo para o mundo digital. Também sou professor, sou pesquisador, exerço várias outras funções como consultor também, e me formei nesse mundo presencial. E também tenho notado essa capacidade fácil de eu conseguir atuar nesse mundo e atender bem as demandas, como você bem colocou. Mas essa nova geração que está se formando nesse mundo sem o acesso à empiria, sem o acesso à praxis. Eu tenho notado, e aí olhando para os dados, que o desemprego das novas gerações entre os jovens tem aumentado assustadoramente. Primeiro, porque o jovem não consegue mais ficar em casa, a renda do pai e da mãe está muito comprimida, ele precisa correr atrás de emprego. Então, ele aumenta a estatística em cima do numerador da procura por um emprego. E, de outro lado, ele tem muito menos oportunidades, porque mais pessoas conseguem assambarcar parte das atividades que ele fazia. Então, aquele cara que cuidava do papel na secretaria, que aprendeu o que o chefe faz,
esse cara já não tem mais função. O que você acha sobre isso? E isso invariavelmente levaria ao aumento da desigualdade. Será que é uma visão que você compartilha ou você tem um contraponto a isso? Não, veja bem, você mesmo falou que você é um pessimista porque é economista. Eu sou advogado, portanto eu sou um otimista. Eu acho que sempre você pode encontrar um caminho para resolver problemas complexos, né? E entendo que a mistura do computador quântico, o encontro, né, do computador quântico com a inteligência artificial, com a internet das coisas, com o machine learning, eu acho que esse conjunto, e com o 5G, esse conjunto de tecnologia vai fazer uma mudança muito rápida, muito repentina, que ela já está acontecendo. Você vai para determinadas áreas nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, você tem alguns setores, assim, em Pernambuco, você tem uns lugares, pessoal pensando muito em tecnologia. Você vai para Israel, você vê as mudanças acontecendo. Mas isso ainda está longe, embora no dia a dia, no bolso de toda a sociedade que usa telefone e smartphone, ainda está longe de parecer o impacto que virá. O impacto será muito maior. Só que daí, quando chegar esse impacto, você também vai ter que ter o antídoto para ele, né? E aí, certamente, não vai ser o modelo de política pública comum que a gente está acostumado de gerar emprego, carteira assinada, etc. e tal. E, assim, o Estado, na minha opinião, vai ter um outro modelo, uma outra função, uma função, inclusive, transacional. Quer dizer, você vai ter transacional não é porque é de transação, é transicional. Sei que essa palavra é de transição. Tu aprendeu isso em economia, com certeza, porque economia tem os chamados custos de transação, que é exatamente essa questão da gente se relacionar. A gente está falando de transição, muito bom. Mas é isso, é essa construção que a gente precisa ver como é que ela vai acontecer e apoiar, né? Quer dizer, não adianta se esconder, né? Aí, assim, eu que sou eu me coloco no papel de social-liberal. Vocês dizem, qual é a sua ideologia? Eu sou um social-liberal. O que é um social-liberal? Claro que democrático, por via democrática. Liberal, porque eu acredito que a economia ela precisa de ter a sua liberdade para atuar. Acho que o mercado é fundamental de atuar. Mas, em modelos de transição, e daí entra a questão social, em modelos de transição e de maior dificuldade, o Estado tem que entrar para apoiar, não tem como. E aí não é entrar para fazer o campeão nacional, é entrar para ajudar a sociedade a não ir e sair da miséria, né? Entrou na miséria, sai da miséria. Agora, você ficar financiando o cidadão, que não tem nenhuma capacidade para nada, e você não estimula ele a sair daquele ponto que ele está, é muito complicado. Mas eu acho que o Estado vai ter que montar uma rede de proteção e de apoio social muito maior do que o que já existe, e essa rede, ela, de alguma forma, se dependesse de mim, ela obrigaria essas pessoas a também fazerem a sua parte, que não é só receber dinheiro e ficar tranquilo vivendo daquele dinheiro, mas é ajudar numa produção nacional, e aí a gente vai ver ao longo do tempo, de fato, quais serão os caminhos que a gente vai encontrar. Mas sim, tem um lado que vai ser catastrófico, por conta da mudança, do desemprego, do caos social, mas tem outro lado que a gente vai viver num mundo muito melhor do que o que já vive, se o Estado tiver a condição e inteligência de se manifestar e na velocidade necessária, porque também não dá para continuar sendo jurássico do jeito que há. Índio, eu vou ser bem sincero, sobre a questão da velocidade do Estado, eu acho que cada vez mais a gente está enfrentando alguns problemas, né? Eu acho que os debates públicos estão ficando mais acalorados e a solução política está ficando mais difícil. A gente tira, vou dar um exemplo, né? A gente vê democracias que outrora fizeram processos de transformações vultuosos e gigantes, como a economia americana, que, por exemplo, não só tinham o seu modelo de desenvolvimento, às vezes, um pouco fechado para o mundo, principalmente no século XIX, mas no século XX se voltou para o mundo. Inclusive, grande parte do sucesso que hoje é o Japão, em parte, em certa medida, ali você tem um plano Marshall ali que deu um start na indústria japonesa que fez uma transformação tecnológica, e grande parte do que hoje é o Japão, em tese, tem algum quê ali de modelo americano, mas com uma releitura japonesa e uma mudança estrutural muito importante. No entanto, o que a gente vê? Que as democracias ocidentais, hoje, as modernas democracias que beberam na fonte da Revolução Francesa,
que tem ali no Jean-Jacques Rousseau mais ou menos o guia para suas estruturas, da divisão de poderes, do check and balance, ou freios e contrapesos. Aquele Alexandre Garcia já coroa, já 90 anos, que errando toda hora, fala pesos e contrapesos. Não, é freios e contrapesos. Me parece hoje muito engessada. E as grandes transformações que a gente observa não são nas democracias ocidentais. Se a gente olhar hoje para a China e para a Índia, a gente vê verdadeiras transformações rápidas, céleres e do jeito que você colocou. Uma velocidade rápida, uma engenharia social muito forte, uma geração de emprego mais dinâmica, uma mudança numa estrutura social com rápida resposta. Vou dar um exemplo. A questão lá da corrupção. Começou a ter um surto de corrupção e tudo mais. O que rapidamente a engenharia política do Partido Chinês fez? Bom, é o seguinte, agora, quem for corrupto e for pego em atos de corrupção, cuja soma passe de 2 milhões de dólares, pena de morte. O indivíduo que sabia daquilo e prevaricou, não delatou, ele vai perder todos os seus bens. Não estou querendo dizer que a gente precisa fazer isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que rapidamente eles conseguem ensejar respostas. Enquanto que democracias mais estáveis, de longo prazo, que bebem nessa fonte de uma estrutura ocidental, não me parecem promover essas respostas. Não à toa, de cada uma vacina que é produzida no Ocidente, 9 vacinas são produzidas no Oriente, entre Índia, China e agora com a entrada da Rússia lá na Sputnik, que a gente não sabe se funciona. É claro que as matrizes tecnológicas se conversam, existe aí uma troca uma transferência tecnológica, principalmente da plataforma americana e europeia, em relação ao centro de produção na Índia e na China. Mas me parece que hoje a gente está discutindo esse processo de transformação e tem um outro lado do mundo dando essa resposta. O que você acha disso, cara? É muita viagem minha ou em parte, parece que a gente está, em tese, olhando muito para um sistema político que parece que não consegue dar uma resposta veloz, tal qual você colocou? Olha, Pedro, a gente precisava fazer umas 5 lives sobre isso agora, né? Sim. Eu acho que é bastante complexo o que você está falando. A Índia, para cada dólar que um empresário investe fora da Índia, o governo chinês coloca mais $1. Quer dizer, então, para eles, inclusive, se internacionalizarem, virou algo absolutamente incentivador, né? Agora, você não está considerando a miséria que tem na China, você não está considerando que na China não tem previdência, na China não tem uma série de direitos que a gente tem aqui, que para a gente são direitos que são importantes, né? Mas numa linha mais social e tal. Agora, se eu fosse pegar assim um modelo, e eu acho que aqui a gente já vai meio que encerrando a nossa live hoje, mas sem naturalmente desligar, sem falar do Código de Defesa do Eleitor, né? Que eu não falei ainda. Fala, por favor. Fala, eu não vou te interromper mais, pode concluir o assunto e falar do código. Então, mas o que eu queria dizer, vamos só pensar um pouquinho aqui o seguinte, quando a gente pensa em algum país que eu acho que poderia ser modelo para a gente, você falou da China, você falou do Japão e tal, se você olhar para Singapura não era nada, e a população não era qualificada para coisa alguma. Tudo bem, lá foi uma ditadura, então ditadura, se você pegar um bom ditador, é mais fácil, pegar um ditador ruim também é catastrófico, é mais fácil, que eu digo, de você executar e de estabelecer um projeto, né, de poder, de governo e tal. E a cabeça do Lee Kuan Yew, que foi o sujeito que fez Singapura ser o que é hoje, era o seguinte, era basicamente, se isso aqui contribui com tecnologia, com informação, com conteúdo, vai gerar emprego, deixar know-how aqui na ilha, eu tenho interesse. Se não, tchau. Basicamente foi isso que ele fez. E Singapura é o que é, né? Quer dizer, as empresas estão lá, você tem uma série de características que a gente podia olhar para Singapura e dizer, pô, isso aqui seria uma boa ideia para a gente trazer para cá. Mas são modelos diferentes, culturas diferentes, regimes diferentes. Então, assim, tudo a seu tempo. Eu queria falar do Código de Defesa do Eleitor, que eu acho que é uma bandeira importante, não é para mim, é para a sociedade, que é uma bandeira que diz o seguinte, é um projeto, eu apresentei esse projeto de lei aqui, perdi na CCJ, perdi no plenário, apresentei 2 vezes, uma dentro da reforma política, em 2015, e a outra em 2000, se não me engano, em 2017. Aí foi na CCJ e perdi na CCJ.
que era o seguinte: o que é mesma coisa do ficha limpa, que eu tinha apresentado e não consegui aprovar também, mas veio um de iniciativa popular e a gente conseguiu avançar. Eu fui o relator desse projeto de iniciativa popular porque tinha apresentado um outro igual 4 ou 3 anos antes. O Código de Defesa do Eleitor, ele basicamente ele teria a seguinte função: o político eleito defendendo determinadas propostas. Se ele assume o mandato e ele não cumpre aquilo que ele prometeu em campanha eleitoral, ele fica proibido da reeleição. Ele fica na eleição seguinte, ele não pode se reeleger. Eu acho que seria, no mínimo, educativo se a gente conseguisse fazer com que o Código de Defesa do Eleitor ele saísse do papel e a gente entregasse de forma objetiva para os políticos a seguinte regra: olha, se você vai ser prefeito, governador ou presidente da República, se é candidato a algum desses cargos, você vai ter que claramente dizer o mínimo que você vai fazer. O prefeito, qual é a ponte, a praça, a iluminação, a rua, o que ele fará na educação, na saúde e tal. O governador, o que ele fará na segurança, no saneamento, na educação, na saúde e tal. O presidente da República, quer dizer, você, no mínimo, você vai, assim, materializar algumas propostas, pode colocar um percentual, 50%, 70%, 80%, 90%, tem que cumprir, se não cumprir e tal. Pode deixar um percentual para erro ali, tudo bem, porque às vezes a conjuntura não viabilizou aquela realização. E para o parlamentar, se diz, olha, eu vou defender determinado tema, ele tem que ter apresentado para de lei, ou defendido, ou debatido, porque o sujeito fala sobre segurança. Quando ele chega no Congresso, ele se alia ao narcotráfico? Pô, que segurança é essa? Ele fala de segurança, chega na Assembleia Legislativa, ele vira deputado da milícia. Então, quer dizer, como que você consegue fazer um mínimo de comprometimento legal para que, quando o eleitor vote, ele saiba que aquela pessoa está amarrada naquilo que prometeu? Basicamente é isso que é o Código de Defesa do Eleitor. Índio, isso aí bebe muito na fonte da questão do dilema de agente principal, que em economia acho que você deve ter estudado, que é essa discussão. Como a gente consegue, como é que um principal consegue monitorar um agente quando há assimetria informacional, né? Você não sabe o que está por trás ali da plataforma de governo, você não sabe o que está elegendo ele, você só observa o discurso, e aí faz todo sentido isso que você colocou. Acho que seria eu acho que isso explica parte do porquê que isso aí não foi para frente, né? Eu não sei se você quer alongar e quem foram as pessoas ou os grupos que acabaram fazendo com que essa ideia não prosperasse. Você quer falar um pouco sobre isso ou não? Olha, eu adoraria falar, Pedro, com mais calma, a gente continuar conversando, mas nesse mundo moderno, a gente tem live e tem essas reuniões agora que são pontuais. Então, a gente começou atrasado, porque eu atrasei numa reunião anterior, e eu já estou atrasado para uma próxima reunião. Perfeito, perfeito. Então assim, eu queria agradecer a sua participação. Fala para o pessoal que está assistindo a gente que a live foi gravada, então qualquer problema de upload que acontece, às vezes, eu vou colocar a gravação lá na íntegra. Agradecer a participação, então, do Índio, pedir para ele passar o seu último recado e para a gente já ir encerrando. Mais uma vez, obrigado a presença de todos. Olha, Pedro, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que você sabe o quanto que eu te respeito como profissional, como economista, como pensador. Acho que esse debate é fundamental, a gente pensar o Rio, pensar o Brasil, conversar, não tem que ser político para isso, né, tem que ser cidadão para isso, né, é o que a gente está fazendo aqui. Então, basicamente parabenizar e agradecer a oportunidade de a gente bater esse papo aqui. Legal, então vou encerrar aqui a transmissão. Espera aí, encerrando a transmissão. Não sai agora não, só parando agora a gravação. Legal.